Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar um pouco sobre os direitos políticos, que estão no capítulo 4 da Constituição Federal de 1988, em seus artigos 14, 15 e 16. Pode parecer um pouco resumido quando falamos que 3 artigos versam sobre os direitos políticos. Claro que existem leis complementares que apresentam assuntos específicos, como é o caso da famosa Lei da Ficha Limpa. Todavia, a base fundamental destas leis está amparada pelos artigos mencionados acima. Dos direitos políticos. Direitos de participação proveniente do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. A capacidade eleitoral provém do regime democrático adotado pela Constituição Federal, que permite a participação do povo. O artigo 14 nos fala que a soberania popular pode ser exercida de forma direta por meio de plebiscito, referendo ou iniciativa popular. No plebiscito, o povo é convocado previamente à criação de ato legislativo ou administrativo que trate do assunto em pauta. No referendo, o povo é convocado após a edição da norma, devendo ratificá-la ou não. Já a iniciativa popular é uma iniciativa de projeto de lei no âmbito federal, atribuída a uma parcela dos cidadãos brasileiros. Sobre a forma indireta, ela é exercida por meio dos representantes eleitos pelo povo, pelo voto. O voto que é direto, secreto, universal, periódico, igual para todos, livre, personalíssimo e obrigatório. Quanto à capacidade eleitoral, ela se traduz em capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. As normas inseridas no direito eleitoral definem quem pode e deve votar e quem pode se candidatar. No primeiro, os especialistas neste ramo denominam de capacidade eleitoral ativa, que se traduz no direito de votar, e no outro, de capacidade eleitoral passiva, que diz respeito aos requisitos que o candidato deve ter para ser votado. A capacidade eleitoral ativa é gerada pelo alistamento eleitoral, que é a forma pela qual o cidadão adquire seus direitos políticos, tornando-se titular de direito político ativo, capacidade de votar, e possibilitando sua elegibilidade e filiação partidária, após a expedição do respectivo título eleitoral. É um processo administrativo cartorário e compreende 2 atos inconfundíveis, sendo a qualificação e a inscrição do eleitor. O título de eleitor é o documento que comprova o alistamento eleitoral, sendo que é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Quem é obrigado a votar e não comparece às urnas fica em débito com a Justiça Eleitoral. Já a capacidade eleitoral passiva são as condições de elegibilidade, conjunto de circunstâncias pessoais e constitucionais necessárias à habilitação do cidadão ou cidadã para concorrer a determinados mandatos políticos, mediante eleição popular.
Condições de elegibilidade na forma da lei: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Da cassação dos direitos políticos. O artigo 15 da Constituição veda a cassação de direitos políticos, sendo que nenhum cidadão terá este direito cassado. Contudo, a perda e ou suspensão se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Da perda dos direitos políticos. Quando se perde o direito político, há um prazo determinado para a duração deste cenário, podendo o sujeito submeter-se a um determinado procedimento para que o direito se restabeleça. Os doutrinadores defendem que os casos de perda são o cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Quando um português, por exemplo, após ser naturalizado no Brasil e por algum motivo requerer o cancelamento desta e perder a sua qualidade de nacional, ele automaticamente perde também os seus direitos políticos. A recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Observado tal como cidadão ser chamado para ser júri em um tribunal e este não comparecer, restabelecendo o direito somente quando exercer outra prestação. Direito este que volta a ser adquirido de forma não automática. Da suspensão dos direitos. Quando ocorre a suspensão do direito, o lapso temporal é indeterminado, ou seja, perdurará até que cesse a causa, podendo ser instaurado novamente de forma espontânea, não necessitando de alguma conduta. Os doutrinadores defendem que os casos de suspensão são a incapacidade civil absoluta. Veja que a incapacidade relativa não é abarcada. Portanto, a pessoa com deficiência possui capacidade. Já o menor de 16 anos não se enquadra, uma vez que ainda não conquistou tal direito. A condenação por improbidade administrativa. Caso algum servidor público seja condenado como, por exemplo, enriquecimento ilícito, conforme dispositivos elencados na Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8.429, de 92. E condenação criminal transitada em julgado. Quando o indivíduo comete um crime como roubo, este terá suspenso seus direitos até cessar a restrição de sua liberdade. A título de curiosidade, desde a Constituição Federal de 1988, já tivemos, desde Presidente da República Federativa do Brasil, a vereadores com direitos políticos suspensos, devido a alguma irregularidade descritas nas normas legais.
do mandato político. Os mandatos para os cargos de presidente, governador de estado e do Distrito Federal e prefeitos são de 4 anos, sendo permitido uma reeleição. O mandato de senador será de 8 anos, podendo ser reeleito inúmeras vezes. O mandato de deputado federal, deputado estadual e vereador será de 4 anos, podendo ser reeleitos inúmeras vezes. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado e do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. O artigo 16 garante que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Contudo, não será aplicada a eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência, garantindo assim a segurança jurídica do processo eleitoral. Finalizamos assim essa breve explanação sobre o tema dos direitos políticos. Proposta de trabalho acadêmico feita pelo professor Aloysio Bonvert, realizado pelos discentes Kemily Vitória, Matheus Yuri, Maturama Silva e Rodrigo Magalhães, do 3º período da disciplina de Direito Constitucional do curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins.